Mas antes eu queria falar um pouco sobre aquilo que a gente chama de respeitos humanos. Respeitos humanos é uma forma educada de falar vergonha de Deus, né? É comum, é normal que isso aconteça conosco, de a gente ter um certo receio ou um certo pudor de entrar nesse assunto com outras pessoas, mas isso é uma imperfeição. Isso não é uma coisa que possamos aceitar em nós mesmos. Não só na situação de tomar uma defesa, né, quando alguém fala algo que está errado, alguma coisa que não é verdade a respeito de Deus, da igreja, das coisas relacionadas, a gente tem que tomar uma postura. Não precisa ser uma postura combativa, basta ser uma postura verdadeira. Não precisa haver um compromisso de vencer um debate. O importante é não se omitir. Tá? Ainda que você não tenha conhecimento suficiente para esclarecer coisas que se fala, só o fato de você se expor já tem o valor. Por si só, já é uma coisa boa. Ainda que outras pessoas tenham lá argumentos e falem coisas que a gente não saiba responder, a gente vai dizer, eu vou perguntar para quem sabe, ou vou estudar melhor, ou não sei. Tá? Tem alguma coisa que eu também não entendi, mas eu vou procurar pesquisar. O fato de nós nos expormos como pessoas que estão aderidas a Deus. Tá? Nós aderimos, e se tem alguma coisa que não entendemos, é porque não teve tempo de compreender aquilo, não porque seja uma coisa misteriosa ou sem resposta. Né? Então, a gente não deve ter este respeito humano no sentido de nos encolhermos e não querer criar briga. Isso não seria bom, tá? Porque o silêncio vai fazer com que as outras pessoas acreditem que a gente compactua com o que é dito, né? A gente pode simplesmente dizer, olha, eu não concordo com essas coisas que vocês estão dizendo, que vocês estão falando, né? Coisas do tipo, a igreja é muito rica, ela poderia dar os tesouros dela e ajudar muitas pessoas. A igreja deveria permitir que os padres se casassem. A igreja deveria relaxar um pouco e adaptar-se aos tempos modernos, porque assim ela ganharia mais fiéis. Então, coisas assim sempre vão ter, né? A gente pode não ter a opinião completa, mas a gente tem que mostrar de que lado a gente está, né? A gente tem que mostrar, olha, realmente tem alguns assuntos que são do magistério, que eu não conheço bem, mas eu estou com a igreja, né? Se a gente gosta e confia em alguém, né, uma pessoa que você sabe que é uma pessoa honesta, um familiar, a princípio você vai estar junto com aquela pessoa. A gente não vai ceder a argumentos iniciais. A princípio, se a gente concorda, se a gente gosta daquela pessoa, estaremos junto com ela, mesmo que ela esteja errada, assim dizendo, né? No caso de você ter uma pessoa que tenha cometido um crime, a gente tem que apoiar. Não vamos apoiar o crime, mas vamos apoiar a pessoa. Né? No caso da igreja, não há crime nem há erro. Né? Então, não é tão difícil assim a gente apoiar. Mas, na verdade, o que eu queria falar mais é sobre a questão dos respeitos humanos, a respeito de nós procurarmos. Né? Na semana passada, eu apresentei vários assuntos, vários tópicos que podem ser desenvolvidos e vividos. Bom, somente uma pessoa me procurou para saber mais a respeito. Será que vocês não estariam com um certo pudor, um certo respeito humano de entrar em contato comigo para perguntar a respeito, mesmo fora do horário dos nossos encontros? Será que vocês não estão achando, poxa, eu vou acabar incomodando, eu vou passar por chato, eu não sei o quê? Isso é respeito humano também, tá? Desde o início dos nossos encontros, eu já manifesto que eu estou aberto a outros diálogos também, tá? As coisas que eu tenho falado não são elementares, elas podem ser claras no entendimento, mas na vivência não são tão claras. É normal que se tenha dúvidas, é normal que se faça de um jeito errado, né? Que faça ao seu modo, né? Quando
provavelmente um modo errado de ser feito, ou imperfeito, assim, simplesmente, e assim a gente não vai muito longe. Tá? Sozinho, nós não conseguimos ir muito longe em conhecer e amar a Deus. Tá? Nós temos muitos recursos, temos os sacramentos, temos aulas, homilias, temos muitas coisas, mas na hora da prática pessoal é que a coisa pode não andar tão bem. E se não temos alguém que nos oriente pessoalmente, a gente vai progredir muito pouco, tá? Ainda que a gente passe anos aqui, eu transmitindo as coisas a vocês, se vocês não tiverem quem os acompanhe pessoalmente, o progresso será limitado, tá? Então, no que diz respeito a crescimento do conhecimento de Deus e no amor a Deus, a gente precisa de ajuda, a gente precisa entender como é que é. Nós temos a capacidade de conhecer as coisas. Nós podemos pegar um mapa de uma cidade, estudar aquilo, entender como é que aquilo é. Qualquer pessoa, independentemente das suas características pessoais, é capaz de entender os objetos, o que as coisas são. Isso nós podemos. Mas entender uma pessoa, fazer uma amizade, ter uma relação íntima, é bem diferente de conhecer os objetos, porque aí haverá uma ligação pessoal, haverá uma projeção de nós mesmos naquela pessoa. Nós teremos amigos, pessoas com quem nós nos identificamos, com quem temos afinidade, outras que não teremos tanta afinidade, umas pessoas que não nos damos melhor, ou com outras que não nos damos tanto. Com Deus, o caminho não será muito diferente. É uma relação pessoal, íntima, que tem que se criar. É uma amizade que deve ser feita. E isto passa também pelo nosso autoconhecimento. Passa pelo aquilo que nós pensamos que nós somos. Vocês certamente já tiveram oportunidade de conhecer pessoas chatas, né? A pessoa chata é basicamente aquela que não tem muito noção da própria chatice, que faz coisas que aborrece os outros, não percebe e continua fazendo. O chato é isso, né? Então, o chato, basicamente, é aquela pessoa que se conhece pouco e não vê os próprios defeitos. Ou se vê certas características, até atribui como sendo boas ou superiores, né? É o que a gente chama de o sem noção, né? O sujeito sem noção que fala e faz coisas que são muito desagradáveis e nós, com a nossa educação, tentamos dissimular e não falar assim, tá? Mas, de fato, a gente não cria um vínculo maior com as pessoas chatas porque elas incomodam. Isso é normal. Claro que todo chato pode amadurecer, ver as próprias situações, mudar e se tornar uma pessoa agradável. Sim, claro. Né? Nós todos temos algumas chatices para com os outros também, que precisamos conhecer e nos desenvolver. No caso de Deus, como é que seria isso? No caso de Deus, o chato é aquele que não luta, é aquele que fica na área, mas está sempre igual. É aquele que chegou num certo ponto e acha que já basta, né? Eu vou, além dos domingos, eu vou à missa também nas quartas-feiras, eu faço a leitura e, puxa vida, já estou bem acima da média. É verdade, mas estacionou. Bom, olha, nós temos condições de ir longe, né? Não precisamos fazer tudo de uma vez, é claro, mas também não precisamos, não devemos nos conformar com alguma coisa, com algo. Nós podemos permanecer em toda a nossa rotina que a gente desenvolveu e acrescentar mais estes hábitos de aproximação com Deus. E isto nos transforma. A amizade com Deus é algo que nos torna melhor do que éramos, até sem que a gente perceba. Lembrem que na Crisma recebemos os dons do Espírito Santo. Os dons não são virtudes, são graças infundidas, são presentes. Na medida em que nós temos a boa vontade de nos esforçarmos, de lutar, além da virtude humana que a gente desenvolve, Deus dá uma graça a mais. E isto faz com que a gente venha a ser diferente,
naquilo que a gente percebe, naquilo que a gente julga, naquilo que a gente faz. Isto ocorre, de fato, quando há uma luta sincera. E lutar é sempre difícil. Lutar todo dia é heróico. E assim a gente vai para o céu. Vamos fazer bem essa luta, porque a gente quer não só ir para o céu, como a gente quer ser feliz aqui também. E é claro que tanto a virtude quanto os dons do Espírito Santo facilitam que a gente alcance a felicidade. A pessoa que tem a segurança, o hábito de ver a Deus dentro de si mesma, ela não precisa de mais nada. Todas as outras coisas assumem as suas posições, são supérfluas. Nós vamos cuidar bem de tudo aquilo que surgiu e que nós aceitamos como responsabilidade nossa. As nossas profissões, as pessoas ao lado, as coisas que acontecem, pessoas com um relacionamento mais próximo ou não, o porteiro do prédio a gente vai tratar sempre com muito respeito e gentileza, ainda que não seja uma pessoa íntima. As pessoas íntimas a gente vai tratar com muito mais paciência e compreensão. E dessa forma, a gente luta para se transformar e é transformado por Deus. As coisas acontecem. As coisas se fazem realidade no ritmo de cada um. Que não seja um ritmo muito lento. Tá? Nós temos certamente um bom tempo de vida, não sabemos exatamente quanto. É melhor que a gente não saiba. Mas não vamos desperdiçá-lo. Né? Cada dia a gente pode ter algum crescimento. Cada dia que a gente mantém alguma daquelas normas de piedade que eu citei, há um crescimento. Haverá sempre um fluxo contra. A gente não percebe, mas a gente está o tempo todo nadando contra a correnteza. Nós estamos o tempo todo, mesmo depois de ter adquirido boas graças e boas virtudes, nós corremos o risco de nos desvirtuarmos. Isso é uma realidade. Assim como o corpo, o tempo todo, está sempre se construindo e se consumindo, a alma também. A alma, ela precisa se alimentar e ela sofre com a nossa tendência natural à acomodação ou até mesmo ao egoísmo. As coisas se passam continuamente. Então, a luta, ela, quando for fraca, a gente não vai sair do lugar. Quando não houver luta, a gente vai regredir. E quando a luta for intensa, a gente vai progredir. Né? Sabendo sempre que não estamos sós e que o nosso progresso não depende de nós. A gente pede ajuda o tempo todo, nós usamos os meios, e o crescimento que a gente adquire, e que nós podemos perceber isso, sem nos vangloriarmos a respeito, são por graça de Deus, mas são nossos, nos foram dados, são assimilados, e nós poderemos carregá-los para sempre. O amor que nós desenvolvermos a Deus aqui na Terra será para sempre nosso no céu. Isso nunca perderemos. Isto é o que mais vale a pena investirmos, sabendo, sempre com os pés no chão, que esse amor é desenvolvido pelas coisas que a gente faz aqui na Terra de uma forma natural, de cuidar bem da cozinha, deixar o quarto arrumado, vestir-se de uma forma elegante, procurar ser gentil, uma coisa simples. Mas são essas coisas em que a gente cresce no amor a Deus como um todo. E tem aquelas outras que eu mencionei. O oferecimento de obras de manhã. Você acordar e oferecer aquele dia a Deus. Isso pode ser feito diretamente através da intenção. Ou pode ser feito através de uma pequena oração. Eu não disse qual oração. Existem várias. Eu esperaria que pelo menos vocês perguntassem. Pode nos sugerir alguma? Ou onde eu encontro? Né? Eu não dei a resposta completa. Eu apenas manifestei que existe. É o ponto de partida, saber que uma coisa existe. Agora, vamos explorá-la. Né? E a leitura do Evangelho. Como é que eu vou fazer a leitura do Evangelho? A gente pega, lê e acaba e pronto.
Olha, claro que isso está incluído, mas não é só isso. A leitura do Evangelho, ela inclui uma meditação naquilo que está acontecendo, naquilo que foi. E a gente começa a descobrir coisas que não estão escritas, mas que são verdades evidentes. Por exemplo, houve uma passagem em que Jesus Cristo, em que Lázaro tinha morrido, né? Jesus Cristo estava presente e chorou a morte de Lázaro. E, em seguida, ele ressuscitou Lázaro, que estava morto há 4 dias. Nesse choro, Lázaro era amigo íntimo dele. Mostrou toda a sua humanidade, verdadeira humanidade. Mas não é que ele chorou se ele sabia que ele ia ressuscitar em seguida. Nesse ponto, a gente vê como Jesus Cristo foi realmente homem e, ao mesmo tempo, Deus, e uma coisa não suprimiu a outra. As duas naturezas conviveram. Jesus Cristo se emocionava com outras coisas, com a viúva de Naum, onde o filho único dela morreu, ele não conhecia, e ele também chorou ali. Chorou e também ressuscitou. Então, não está escrito lá que Jesus Cristo revelou tanto a sua humanidade como a sua divindade. Mas uma leitura atenta chama atenção para isso. Por que ele chorou se ele sabia que ia ressuscitar? Aliás, por que ele não faz as coisas antes que a gente peça? Porque ele sabe que a gente precisa. A partir de perguntas como essas, a gente vai aprofundando. O caminho é esse. Né? Daí que vem a necessidade tanto da doutrina, que é o conhecimento, né? É a cultura, quanto a vida de piedade, que é o envolver-se pessoalmente. Nós não lemos a biografia de Jesus Cristo como uma pessoa que quer conhecer o perfil humano apenas. A gente quer conhecer a Deus através de Jesus Cristo. Há muitas pessoas ateias que leem a vida de Jesus Cristo, que leem a Bíblia e que entendem, mas não acreditam. Há um conhecimento, há uma cultura que nós precisamos ter também. Ninguém pode amar o que não conhece. E quanto melhor nós conhecemos, melhor a gente vai poder amar, quando a coisa é bela. Né? Sendo Deus fonte de toda beleza, certamente nos encantaremos. Mas para isso a gente precisará conhecer. A gente conhece a Deus a nossa própria maneira também. Tá? As coisas não são todas elas padronizadas. Há pessoas que se encantam com uma música, há um momento que se emocionam e procuram conhecer mais. Há pessoas que conhecem melhor a Deus através da filosofia aristotélica, buscando a verdade, vendo a natureza, como as coisas funcionam, a nossa capacidade de entender o mundo. Isso tudo faz com que nós nos encantemos com o mundo e com a nossa própria capacidade de ver a beleza das coisas. E isso faz com que nos encantemos com Deus também. Cada um tem a sua forma. Não existe a forma universal para todas as pessoas, mas existem caminhos que levam na mesma direção. A gente não vai chegar a Deus fazendo só a nossa vontade. Isso não vai dar certo. Na maior parte das coisas que a gente faz na vida, há uma coincidência entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Há coisas que são incompatíveis com o pecado. E há coisas que são pouco relevantes, né? Coisas que a gente poderia ter um empenho maior, mas a gente se contenta em fazer alguma coisa que não é tão desafiadora, algo que é bom, mas não é tão bom quanto nós somos capazes. Né? Você fez uma graduação, ótimo, já é bastante. Mas se há a possibilidade de você fazer uma pós-graduação, que faça por Deus. Sim, não por vaidade, mas é um crescimento que pode ser útil no próprio crescimento. Nem todo mundo precisa de graduação, nem de pós-graduação. Isso é um perfil bastante individual. Né? Ou é importante que se tenha, pelo menos, a alfabetização, para que a gente entenda o que escreve, o que lê. Isso sim, isso não dá para abrir mão. Inclusive, é uma das grandes virtudes do povo judeu, desde os tempos antigos, anteriores a Jesus Cristo.
era obrigado a aprender a ler. Todo homem era obrigado a ler para ler as Escrituras. Isso fez com que fosse um povo dedicado a estudo. Claro que isso é ótimo, né? A gente entende bem a importância disso, enquanto o conhecimento é libertador. Tá? E a gente vai conhecer as nossas coisas, que aparentemente não estão diretamente ligadas a Deus, mas em nossa intenção podem estar. E as coisas que estão realmente diretamente ligadas a Deus, que nós precisamos incluí-las também no nosso dia a dia, incluí-las nos nossos hábitos, como a oração, o terço, a visita ao Santíssimo no Sacrário, um dia mais de uma missa, com uma comunhão bem feita, com toda a devoção, com a confissão de uma forma regular, ainda que não haja pecado grave, porque através da confissão nós recebemos graça também para combate daqueles pecados que cometemos, daquelas dificuldades que nós todos temos, das raivas que a gente tem de uma forma exagerada, vamos dizer, pelo desejar mal a quem nos incomodou, coisas assim que se passam conosco antes que a gente se dê conta. Tá? O nosso exame de consciência, que amplia muito o nosso autoconhecimento e nos ajuda a fazer uma confissão completa, a pedirmos perdão por aquilo que a gente está vendo que a gente falha e nos acusarmos repetidamente, porque a gente, quando tem um defeito, aquele defeito persiste. Ele não vai embora na primeira confissão. A gente está sempre com aquela gula, com aquela vontade de comer, ou ficando com raiva de alguém que comeu o pedaço que você queria comer. Né? De certa forma, isso é uma gula também. Então, coisas assim vão nos perseguir, mas nós podemos nos libertar dessas coisas através da confissão frequente, e outras dificuldades surgirão à nossa consciência. Não que sejam coisas novas, mas que sempre estiveram lá, só que a gente nunca tinha se dado conta. Aquela velha situação de que alguém fala um defeito que a gente tem e a gente recusa, fala, eu nunca tive esse problema. Nunca teve nada, a gente aqui não vê que problema que tinha, né? Através do exame de consciência, na busca em identificar aquilo que nos afasta de Deus, nós crescemos psicologicamente, nós facilitamos o caminho da aquisição de virtudes, nós podemos conhecer mais intensamente, mais profundamente, porque os nossos defeitos nos impedem de amarmos a Deus como nós somos capazes. Os nossos defeitos são como que uma poeira numa engrenagem que, apesar do óleo, ainda não rola adequadamente, porque tem uma poeirinha que fica desgastando as engrenagens. Nós vamos querer limpar tanto quanto possível, e assim deslizarmos bem. Os nossos defeitos nós só tiraremos na medida em que tivermos consciência deles. E isso também é uma tarefa para a vida toda. Nós vermos como é difícil, como uma coisa que nós, às vezes, julgávamos ser simples, nós temos a dificuldade para tirar. E aí, então, nós nos damos conta do quanto a gente precisa, de fato, precisa pedir, precisa reconhecer, precisa ver e precisa ter a esperança de que aquilo é superável. É verdade que numa determinada idade da vida interior, vendo tantos defeitos, pode ocorrer um certo desânimo, uma certa impressão de que daqui eu não passo, né? Não vai mais do que isso, não consigo. Olha, todos nós temos todas as condições, tá? Que é difícil, mas que não depende de nós, não. Nós só temos que estar dispostos a fazer a nossa parte, que é bastante, mas a nossa transformação, nosso crescimento espiritual vem de Deus, dando a graça que é a luz que nos ilumina a respeito de nós mesmos. Uma comparação que cai muito bem, e isso falaremos em outra ocasião, é sobre a graça especificamente. O que melhor representa a graça é a luz.
a luz que nos ajuda a ver as coisas que estão ao nosso redor. Tá? Bom, não vou repetir novamente todas aquelas coisas que eu havia citado enquanto normas de piedade, mas elas estarão sempre presentes. Tá? O que eu já teria oferecido anteriormente é de que eu, depois de terminado aqui, eu continuarei disponível para quem quiser falar comigo. Ou também podemos nos falar em horários diversos, através de mensagem. Eu uso o WhatsApp o tempo todo. Eu posso receber mensagem e posso, quando são coisas mais pontuais, responder por ali mesmo. Ou então combinar uma conversa mesmo. Tá? Eu vou parar a gravação e a gente